Bem-vindos e bem-vindas ao único momento que existe, o agora. E é nesse agora que a gente vive, pensa e sente. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo em que eu falei porque o ser humano não é racional. Eu vou deixar aqui no card. Naquele vídeo eu trouxe uma ideia de que as primeiras partes do nosso cérebro que se desenvolveram são anteriores à parte do cérebro, ao córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que tem um senso crítico, né? Que constrói um raciocínio lógico. Ou seja, nós somos antes seres instintivos e emocionais. E apenas por último é que nós construímos raciocínios, né? E isso fica claro quando a gente observa que às vezes a gente tá com um determinado humor, né? Se eu tô num dia ruim, se eu tô mal-humorada, se eu tô triste, se eu tô com raiva, eu vou experimentar as mesmas experiências que eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia, e vou achar tudo ruim, né? Nesse momento em que eu tô com esse estado emocional, eu acho tudo ruim. Mas tudo o quê? Aquelas mesmas coisas pelas quais eu passo todos os dias. De repente o meu familiar fica mais chato, né? Aquela parte, o trânsito fica mais lento, aquela parte da minha rotina fica mais pesada. Mas na verdade é a mesma rotina, são os mesmos acontecimentos, é o mesmo parente agindo da mesma forma, mas tudo fica pior. E você interpreta que tudo tá pior por causa daquela sensação, daquela emoção que antecede o seu pensamento, né? Da mesma forma, naqueles dias em que você tá de bem com a vida, tá leve, tá de bom humor, né? Você diz assim: ah, hoje isso daí não vai estragar o meu dia. Você minimiza as coisas ruins e você vê uma beleza nova naquelas mesmas coisas que você faz todos os dias, né? Então isso mostra como realmente é assim. A nossa predisposição emocional faz a gente interpretar as coisas ao nosso redor de formas diferentes, mesmo sendo as mesmas coisas, né? Então, eu sempre falo aqui no canal que o nosso pensamento gera a nossa emoção, certo? Então, se eu começar a pensar numa coisa triste ou numa experiência negativa que eu tive na minha vida, né? Se eu começar a pensar naquilo e ficar pensando naquilo, logo eu vou estar para baixo, logo eu vou estar depressivo, logo eu vou estar indignado, né? Dependendo da experiência. E se eu me lembrar de um momento bom, de uma boa fase da minha vida, de uma época feliz, de uma pessoa que eu adoro, logo eu vou estar, quando eu perceber, quando eu me der conta, eu vou estar sorrindo, né? Então, o pensamento concentrado gera a emoção. Porém, o contrário também é verdade. Quando a gente está num certo estado emocional, que já foi gerado por interpretações conscientes ou inconscientes, mas foi gerado aquele estado emocional. Às vezes eu não entendo nem como eu fiquei daquela forma, né? Mas quando eu estou num certo estado emocional, eu tenho que prestar atenção, porque esse estado emocional específico que eu tô chama, digamos, né? Abre uma tendência a interpretações que estejam de acordo com aquele estado. Então, se eu tô com raiva, tudo vai ficar pior, eu vou ficar mais indignada com tudo, né? E assim por diante. Então, tanto o pensamento cria estados emocionais, quanto os estados emocionais criam pensamentos. E ao perceber isso, quando você percebe que um estado emocional específico cria um certo tipo de interpretação, um certo tipo de pensamento, você pode, né, ficar ligado nisso. Nisso o quê? De que esses pensamentos e essas interpretações não são verdade, são interpretações tendenciosas. É claro que se você tiver de bom humor, feliz da vida, e aí você vai estar interpretando tudo de uma forma mais leve, de uma forma positiva, ótimo, faça isso. Porque se o seu pensamento cria a sua realidade, então
vai nessa onda, né? Vai nessa vibe, vai interpretando as coisas positivamente, porque afinal de contas o objetivo é esse. E se você interpretar o seu mundo de forma positiva, ele vai se tornar cada vez mais positivo. Agora, quando você tiver num estado emocional negativo, em vez de ficar ali praguejando e reclamando de tudo, porque isso só vai intensificar ainda mais esse estado, preste atenção no fato de que essas reclamações, essa visão negativa, são interpretações tendenciosas desse seu estado emocional. Então, quando você estiver assim, é o momento certo para você pensar: os meus pensamentos não são verdades, não são fatos, são interpretações. A minha mente agora está com a tendência de ver tudo de forma negativa. Esse é o momento ideal para você praticar a observação, né? Com a sua consciência, você observar os seus pensamentos, observar o seu estado emocional. Se você estiver triste, se estiver com raiva, indignado, aceite que está assim e observe. Observa. Olha só essa raiva que está pulsando em mim. Ou olha essa tristeza que eu tô sentindo. Aceita a tristeza, aceita que a tristeza tá ali, se acolhe, porque é assim, aceitando que ela tá ali, mas não dando, não encontrando justificativas para ela e nem dando pano para manga, apenas observando que ela está ali, mas sem ficar praguejando, sem ficar com a sua mente trazendo fundamentos. Não é por isso que eu tô triste, porque realmente a vida é difícil, realmente o fulano não devia ter feito isso comigo. Não dê uma narrativa mental para sua tristeza, apenas observe que ela está ali e aceite que ela está ali. E quando você observar ela sem dar crédito para as narrativas dela, mas apenas observá-la e aceitá-la, aceitar que ela tá ali, é assim que ela vai se dissolvendo, é assim que você vai abrindo seus olhos para perceber a realidade do momento presente, que é sempre mais gentil do que aquela realidade imaginada na nossa cabeça, né? É assim que você dissolve. E às vezes, as emoções, né, elas são, às vezes, energias que estão circulando no nosso corpo, que tem lá uma determinada origem, ok? Mas, como eu falei, às vezes aquela emoção é uma energia que está no seu corpo que só quer receber uma atenção sua, mas não uma atenção de você ficar justificando mentalmente por que ela tá ali e retroalimentando, né? Como eu já falei, você ficar dando razões e motivos para a emoção que está no seu corpo só faz você retroalimentar essa emoção negativa. E quando a emoção, que é essa energia que está condensada no seu corpo, ela tá ali, ela só quer uma atenção para ser liberada. E essa atenção que você dá para a emoção negativa, para que ela seja liberada, é apenas a atenção de prestar atenção no fato de que ela está ali, né? De você se acalmar, ficar no seu canto, observar ela, sem narrativas mentais. E aí fazer o que for preciso para liberar. No caso, se for uma emoção, mais no sentido de tristeza, desânimo, né, que é uma emoção negativa que te coloca para baixo, é você se acolher, se abraçar, né, e fazer uma coisa que você gosta, e olhar uma paisagem, sem dar narrativas mentais, né, apenas você se acolher e se abraçar. E se for uma emoção mais agressiva, uma raiva, uma indignação, que é aquela energia que pulsa, né, dentro de você, em vez de você ficar praguejando, você usa essa energia para algo criativo, como por exemplo, ir arrumar o seu guarda-roupa, ir faxinar a casa, né, e correr. Isso aconteceu comigo agora na semana passada. Como eu trabalho em casa, eu sei que chega uma determinada hora do dia ali, que se eu fico o dia todo assim, né, muito parada, só sentada trabalhando, começa a dar uma sobrecarga de energia no meu corpo. E aí começa a acontecer o quê? Eu começo a ficar com raiva. Só que eu já me conheço, né? Eu sei que se eu ficar ali parada
e não botar o meu corpo para funcionar, não botar uma energia para fora, eu sei que eu vou começar a ficar com raiva e vou começar a reclamar do meu marido, né? Vou começar a achar, catar motivo para ficar reclamando, né? E vou virar uma chata e não vai adiantar nada. Então, quando eu começo a sentir isso, né? O que eu faço? E o que eu fiz, né? Daí nesse dia que eu ainda não tinha dado uma caminhada, ainda não tinha feito um exercício, então eu já sabia. Chegou uma hora ali que eu comecei a ficar com aquela nhaca, sabe? Comecei a ficar com raiva. Eu pensei, não vou ficar justificando mentalmente essa emoção. É uma sobra de energia que tá no meu corpo. Eu me levantei, coloquei um tênis e fui caminhar e fui dar uma corridinha. Ali fiz meu exercício e tal, fui um pouco ao ar livre, né? Caminhar ao ar livre é super essencial para nossa saúde mental também, você não ficar só dentro de casa, né? Você começa a ficar claustrofóbico, ou melhor, claustrofóbico não, né? Você começa a ficar, enfim, não sei qual é a palavra, mas é como se a sua alma estivesse com claustrofobia, ela precisa, né, dar uma circulada e você não percebe conscientemente, né? Então eu saí, fui correr e dar uma volta na rua, né, olhar as árvores e tal. Pronto, cheguei em casa novinha em folha, cheguei em casa assim, ó, com um humor ótimo e segui fazendo as minhas atividades. Então, a gente tem que ter essa consciência de observar nossos pensamentos e também observar as nossas emoções, porque as nossas emoções elas vão nos conduzindo. Se a gente não observa o que está acontecendo dentro da gente, as emoções vão nos conduzindo a cabeça louca, né? Aquela cabeça louca que começa a fazer um monte de interpretação e daqui a pouco você entra naquela narrativa negativa e você acha que é aquilo que está acontecendo, mas não é. Aquilo é uma interpretação tendenciosa porque você não está observando e dando atenção às suas emoções e até às suas necessidades. Necessidades emocionais, necessidades do corpo, né? Necessidades, às vezes, sei lá, orgânicas, porque as emoções são energias que estão no nosso corpo, né? Então, o vídeo de hoje era isso, para você prestar atenção que quando você estiver num determinado estado emocional, não fique alimentando ele com narrativas mentais, é isso mesmo, porque não sei o que, né? Ou entrando naquela depressão e ficando com pena de você mesmo. Perceba que é apenas um estado emocional. O mundo parece feio agora porque você está num certo estado emocional. Mas não fique retroalimentando isso com narrativas, apenas observe o seu estado emocional e dê vazão à sua emoção para acolher, né? Para que ela seja acolhida ou para que ela seja liberada, dependendo se é uma emoção que, né, te bota assim num desânimo para baixo ou se é uma emoção mais de agressividade, que são os dois grandes tipos de emoção que tem, né? Aquelas que te botam para baixo e aquelas que te botam para cima, ou aquelas que te trazem para dentro, ou aquelas que querem te levar para fora, né? No caso, a energia agressiva é aquela que quer te levar para fora. Vá para fora de uma forma criativa, vá fazer algo criativo, né? Vá dançar, vá fazer qualquer coisa de modo produtivo. E da mesma forma para dentro, em vez de ficar naquela autocomiseração, você simplesmente, né, se acolher, se abraçar, fazer uma meditação guiada, alguma coisa assim, enfim, né? Isso é o gerenciamento saudável das nossas emoções negativas para que elas sejam liberadas e transmutadas, né? E não a gente ficar retroalimentando elas com aqueles pensamentos da cabeça louca, que é aquela cabeça que tem pensamentos tendenciosos, pensamentos que não são fatos, são interpretações tendenciosas. Preste atenção nisso, que com certeza você vai conseguir gerenciar muito melhor os seus estados emocionais e, por consequência, ter mais bem-estar, né? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu não tenho dia para postar vídeo, como eu falo aqui algumas vezes. Então, se você quiser saber quando eu postar um vídeo novo, ativa o sininho de notificações. Um beijo para você e até mais. Até o próximo momento presente.